Se o irmão pensar nas cidades da sua vida, a cidade onde nasceu ou cidades onde já morou, e eu lhe perguntasse quantas destas cidades ficavam junto a um rio, a uma baía, a um porto natural, quantos irmãos levantariam a mão? Cidades onde nasceu, onde já viveu, onde morou, que ficavam junto a um rio ou junto a uma baía ou um porto. Muito obrigado. Sabe, irmãos, a maior parte das cidades na sua origem, principalmente as cidades mais antigas, surgiam normalmente próximas a algum tipo de formação de água, para facilitar a vida. Então muitas cidades nasceram junto aos rios, ou junto a baías, ou junto a portos naturais. Algumas cidades também surgiram por necessidade de proteção. Então, de vez em quando, temos cidades colocadas em locais mais altos para se protegerem mais facilmente. Muitas nasceram junto a enseadas naturais, em portos que se formavam com facilidade, como é o caso, por exemplo, da nossa cidade aqui em Lisboa. Ou então, algumas cidades acabaram por nascer em cruzamentos de estradas bastante movimentadas. Havia estradas que, no entretanto, tornavam-se de grande movimentação e, na passagem dessas estradas, havia locais onde, naturalmente, iam começando a surgir localidades. Na história antiga, estas são as regras de formação das cidades. Mas há um caso muito interessante de uma cidade que foi construída desde o seu início com um objetivo cultural. O propósito do início desta cidade, ela foi edificada e construída não porque estivesse perto de um rio, não porque estava numa baía, mas porque se pretendia fazer dela uma cidade de expansão cultural. Isto aconteceu porque os herdeiros do Império de Alexandre o Grande perceberam que a dominação que eles tinham conseguido era essencialmente por causa da cultura e da língua gregas. Então, na região da Ásia, chamada Ásia Menor, que hoje é a Turquia, eles verificaram as várias regiões que estavam ali e na fronteira entre as três principais regiões da Ásia, que eram a Lídia, a Mísia e a Frígia, ali no meio da fronteira entre estas três regiões, eles estabeleceram um local e disseram: vamos fazer aqui uma cidade. E esta cidade vai expandir a cultura grega por estas três regiões principais. O alvo dessa cidade, a missão desta cidade era exatamente servir de expansora da cultura e da língua grega. Esta cidade foi a cidade de Filadélfia. Os irmãos têm no mapa, a cidade de Filadélfia encontra-se ali. Eu creio que o mapa seguinte ajuda-nos a entender um bocadinho melhor onde é que Filadélfia está e as três regiões que estamos a mencionar aqui, que ficavam aqui mais para baixo, não é? A Lícia lá em cima, a Mísia e a Frígia, e a Filadélfia ficava quase ali a meio, facilitando então a ligação destas três regiões. O nome da cidade é um nome muito bonito. Filadélfia significa aquele que ama a seu irmão. E isto porque esta cidade foi fundada por Eumenes, que era o rei, e falava a respeito do seu grande carinho pelo seu irmão Átalo, que foi por acaso o seu sucessor. A fundação da cidade, mais ou menos por volta do ano 180 a.C., era exatamente fazer da cidade de Filadélfia uma cidade de expansão da cultura grega. Ela não é notável nem por construções, nem por templos. Aquilo que nós temos como imagens antigas de Filadélfia é relativamente simples comparado ao de outras cidades. Os irmãos já viram aqui algumas imagens bastante pomposas, não é? Mas em Filadélfia nós não temos grandes imagens destas. Esta é uma parte da cidade antiga. Na outra, os irmãos têm uma visão panorâmica de onde estava a cidade de Filadélfia. E, por último, uma imagem que nos mostra a Filadélfia moderna. As construções mais significativas de Filadélfia eram as suas escolas, porque ali se preparavam os mestres que iam levar a cultura, a filosofia grega para outras zonas ali da Ásia. Foi nesta cidade que também nasceu uma igreja de Jesus. E a esta igreja o Senhor Jesus escreveu uma carta muito bonita, que eu convido os irmãos a abrirem para lermos.
fica no livro de Apocalipse, no capítulo 3. Semana passada, nós lemos uma carta muito dura, escrita à igreja de Sardes. Jesus disse à igreja de Sardes: vocês pensam que estão vivos, mas estão mortos. Mas a igreja de Filadélfia era uma igreja muito diferente da igreja de Sardes. E esta é uma das duas cartas, dentro das 7, que Jesus escreveu e que não tem nenhuma repreensão. Jesus não tem nada de mal a apontar à igreja de Filadélfia. A carta diz assim, versículo 7, Apocalipse 3:7. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi. Abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, eu farei coluna do templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Notemos, irmãos, a apresentação de Jesus a esta igreja. Jesus se apresenta a esta igreja com 3 características. Ele se apresenta como o santo, o verdadeiro, o que tem a chave de Davi. Lembrando que a santidade é o atributo mais escolhido por Deus. Este é o atributo que faz com que o Senhor seja adorado nos céus. Deus não é adorado só pelo seu poder, pela sua grandeza, pela sua capacidade, pela sua sabedoria. No céu, Deus é adorado pela sua santidade. O que nós sabemos que os anjos clamam no céu é: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Separado de tudo aquilo que possa ser mau. Essa é a forma pela qual o Senhor é adorado. A santidade é a sua separação total e completa da maldade e do pecado. Deus se apresenta ao homem desta maneira, totalmente digno de confiança e de adoração. Nós adoramos um Deus que é santo, irmãos. Não precisamos ter medo de que dele venha alguma coisa que não seja perfeita ou boa, mas nele está uma santidade completa. Mas ele também se apresenta como o verdadeiro. É curioso, irmãos, esta apresentação. No grego original, há 2 palavras para verdadeiro. Uma é a palavra aletes, que diz respeito a uma coisa verdadeira em comparação com uma coisa falsa. Mas há uma outra palavra para verdadeiro, a palavra aletinos, que fala a respeito de alguma coisa que é verdadeira, no sentido de ser real, em comparação com outra que é irreal. E é interessante, irmãos, que Jesus se apresenta à igreja de Filadélfia como o verdadeiro, e ele usa a segunda expressão, a segunda palavra grega, ou seja, aletinos. Jesus se apresenta como aquele que é verdadeiro no sentido de que é real. A sua existência é concreta, como oposto àquilo que seria irreal. E é muito interessante isto, irmãos, porque nós estamos aqui falando do Senhor Jesus como se Ele estivesse vivo, porque está. E estamos falando do Senhor Jesus como se estivesse presente. Os jovens acabaram de cantar, Ele está aqui, porque está. Mas alguém poderia dizer: aonde? Que eu não vejo. Mas, irmãos, real e visível não é necessariamente a mesma coisa. Há muita coisa que é real na nossa vida e que nós não podemos necessariamente ver. Talvez as coisas mais valiosas da vida sejam mesmo aquelas que nós não conseguimos ver ou tocar. E o Senhor Jesus se apresenta a esta igreja dizendo: atenção, eu sou real. Apesar de por vezes as pessoas terem dificuldade em acreditar, a minha existência é concreta. É por isso que vocês confiam em mim. O santo,
o verdadeiro, o que tem a chave de Davi. Esta expressão é tirada do livro de Isaías. Havia, no tempo de Isaías, o mordomo do rei Ezequias, que se chamava Eliaquim. Este mordomo era um homem profundamente fiel e recebeu de Deus uma aprovação especial. Porquê, irmãos? Porque os mordomos muitas vezes se desconfia deles. Se os irmãos gostam de ler livros de romances policiais, devem conhecer a expressão de que o culpado é sempre um mordomo, não é? O mordomo é que é o culpado. Porque, de facto, os mordomos ocupavam uma posição de tanta importância que era arriscado eles não se tornarem ladrões. Mas este mordomo, o mordomo do rei Ezequias, era alguém perfeitamente fiel. E por isso Deus manda a ele uma palavra através de Isaías que diz: eu vou entregar-te a ti a chave de Davi. No sentido de que tu vais ter acesso, tu é que vais ter condição de abrir ou de fechar a entrada do palácio real. Tu é que vais poder ou não admitir as pessoas que vão entrar na presença do rei, por causa da sua fidelidade. E Jesus está dizendo aqui: eu sou aquele que tem a chave de Davi. Eu sou aquele que abre a entrada do palácio. Qual palácio, irmãos? É o palácio celestial. É o acesso à presença de Deus Pai. Ele é aquele que tem a chave. E é Ele que pode ou não abrir esta porta. E aqui Ele está dizendo a uma igreja fiel: eu sou aquele que tem a possibilidade de fazê-lo. Sou eu que me apresento a vós com esta autoridade. E Jesus então começa com uma expressão habitual de todas as cartas. Ele diz isto em todas as cartas: eu sei as tuas obras. Repito aos irmãos, porque já é a sexta vez que o digo, só falta dizer mais uma vez, só falta mais uma carta, que Jesus sempre diz isso às igrejas: eu sei as tuas obras. O Senhor conhece a nossa vida. Aquilo que os outros conhecem, Ele também conhece. E aquilo que nós fazemos questão de que os outros não conheçam, Ele conhece. Eu conheço as tuas obras. E Ele diz então: pus diante de ti uma porta aberta. Esta expressão, irmãos, é muito interessante. Esta ideia da porta aberta. Porque nós, cristãos evangélicos, temos caído num erro que é tomar algumas palavras, algumas parábolas, algumas ideias, alguns símbolos e fazermos doutrina em cima de símbolos. Atenção, irmãos, muito cuidado. Nós não fazemos doutrina em cima de símbolos. Símbolos são símbolos, imagens são imagens, são fotografias, são ilustrações, servem para explicar uma verdade espiritual, mas não para nós fazermos uma doutrina em cima disso. Porquê é que eu digo isso, irmãos? Porque há, já no meio evangélico, muito esta ideia da porta aberta, da porta fechada, então vamos abrir, vamos fechar, vamos orar, vamos implorar, Senhor abre a porta, Senhor fecha a porta. Eu já ouço alguém dizendo assim: Senhor, se tu não abrires a porta, abre pelo menos uma janela, um postigo para eu poder passar. Irmãos, cuidado, nós temos que ter cuidado com isto. Nós não temos base bíblica para fazer este tipo de procura. E nem devemos ficar ansiosos demais em relação a isso, irmãos, porque o nosso Deus é um Deus que tem todo o poder. Os irmãos acham que Ele precisa das portas necessariamente abertas? Quando Jesus ressuscitou, Ele entrava e saía do local onde os discípulos estavam sem abrir porta nenhuma. Ele simplesmente entrava. Porque para o Senhor não há porta que resista. Mas aqui, irmãos, é um simbolismo. Jesus está usando uma imagem para dar uma ideia. E que ideia é esta? Bem, nós não devemos tirá-la da nossa cabeça. Nós devemos ir buscá-la na palavra. Há várias vezes a utilização desta expressão, porta aberta, no Novo Testamento. Vejam, irmãos. Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse assim: fiquei, porém, em Éfeso até ao Pentecostes, porque uma porta grande e eficaz se me abriu para a evangelização. Ou seja, ele estava falando sobre uma porta aberta no sentido de que uma oportunidade para eu evangelizar. E foi uma grande oportunidade, eu não pude desperdiçar. Na segunda carta aos Coríntios ele também disse: ora, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, abrindo-se-me uma porta do Senhor. Ou seja, ele percebeu que era uma oportunidade, mais uma vez aqui, para a evangelização. Depois aos Colossenses ele escreveu: orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo. Ou seja, Paulo está sempre usando esta expressão para dar a ênfase no sentido de oportunidades para a pregação. No livro de Atos, Lucas também
que era alguém que convivia muito com Paulo, usou esta expressão e disse: e quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abrira aos gentios a porta da fé. Ou seja, no Novo Testamento, esta expressão porta aberta é sempre usada para falar de oportunidades de testemunho. Então, irmãos, vamos ter cuidado. Nós podemos pedir ao Senhor para que nos ajude a conseguirmos um trabalho, um emprego? Sim, com certeza. Será a melhor forma de fazer isso, pedir a Deus que abra uma porta de emprego? O irmão poderá até fazê-lo, mas atenção, não faça disso doutrina, tá bom? Porque não é. E quando falamos em porta aberta no Novo Testamento, estamos falando sobre oportunidades de transmitir a palavra do Senhor a alguém. É com base nesta expressão que nós vemos que o Senhor Jesus diz à igreja de Filadélfia: tu tens uma oportunidade única e especial de expandir a mensagem do Evangelho. E por que seria, irmãos? E por que seria? Pensem naquilo que eu disse aos irmãos no início. Porque aquilo que vos contamos sobre a fundação desta cidade não foi só para encher o sermão e por ser curioso. A cidade de Filadélfia foi construída de uma forma completamente diferente. Era uma cidade que nasceu com o intuito de expandir a cultura grega. Era uma cidade que já estava voltada para levar a outros algum tipo de filosofia, de mentalidade. Era natural que uma igreja fundada numa cidade assim tivesse mais facilidade em expandir aquilo que era a boa nova do Senhor Jesus. Jesus dizia àquela igreja: vocês terão da minha parte uma oportunidade de falar, de pregar, de levar o Evangelho que ninguém pode fechar. É curioso, porque esta igreja não era uma igreja forte. Nós sabemos, porque o Senhor Jesus Cristo mesmo fala aqui a respeito dela, como sendo uma igreja que tinha pouca força. Diz: tendo pouca força, guardaste a minha palavra. Aparentemente, quando os outros olhavam, não era uma igreja grande. Mas nós já vimos igrejas grandes nesta região que estavam em pecado grave. Esta não era grande, mas era fiel. Tinha guardado a palavra do Senhor e por isso o Senhor está contente com ela. E Jesus promete a esta igreja, diz: vocês têm sido perseguidos pela sinagoga. As sinagogas dos judeus, infelizmente no início do cristianismo, serviram como elemento de perseguição dos cristãos. E aqui também. Mas Jesus diz a eles: olha, a sinagoga que está aí em Filadélfia não é uma sinagoga do Deus verdadeiro. Na verdade, é uma sinagoga que pertence ao adversário. É grave dizer isto, irmãos. Isto não é uma interpretação de ninguém. Isto é o Senhor Jesus dizendo. Versículo 9. Sinagoga de Satanás. Aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eles achavam, tinham orgulho, batiam no peito, mas estavam enganados. E o Senhor Jesus diz: a esses eu vou fazer com que eles entendam que a verdadeira sinagoga, o verdadeiro local onde se adora a Deus, é onde vocês estão. E quem é que ia fazer isto, irmãos? É o Senhor Jesus. Ele diz: eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Quem é que ia fazer, irmãos? Era o Senhor Jesus. Uma das coisas que eu tenho tristeza, irmãos, é de ver o quanto o cristianismo vai se dividindo. Porque isso traz confusão à mente das pessoas. Alguém que se aproxima do Evangelho pela primeira vez e percebe a diferença, a quantidade de igrejas diferentes que há e denominações, muitas vezes fica confuso. Isso tem impedido algumas pessoas de aceitarem o Evangelho. E infelizmente também há muitos grupos que acham que são os mais corretos, então fazem questão de, em vez de pregar o Evangelho, ficar combatendo as outras igrejas. Bem, irmãos, nós não fomos chamados para isto. Nós não fomos chamados aqui para combater as outras igrejas do Senhor. Temos que chamar a atenção para as heresias, sim, para aquilo que é herético, para aquilo que são seitas, nós chamamos a atenção. Mas as outras igrejas do Senhor, que porventura sejam diferentes de nós em algum aspecto, nós não fomos chamados a combatê-las, irmãos. Fomos chamados a pregar o Evangelho. Quem faz com que o Senhor, aliás, é o Senhor que faz com que as pessoas entendam e compreendam aonde está a verdade. Se nós somos uma igreja verdadeira do Senhor Jesus, é Ele que vai fazer com que as pessoas entendam isto. A nossa responsabilidade é guardar a palavra, ser fiéis a Ele, que era aquilo que esta igreja tinha feito. E o Senhor Jesus disse: como vocês guardaram a palavra da minha paciência,
eu também vos guardarei na hora da tentação e da dificuldade. Nós vivemos, irmãos, momentos difíceis no nosso país, mas nós acreditamos que aquele que guarda a igreja é o Senhor. Porque a igreja não nos pertence a nós, pertence a Jesus. Nós temos que ser fiéis e guardar a sua palavra, porque Ele faz a sua parte e guarda a sua igreja. E então o Senhor menciona a possibilidade desta grande tribulação. Há muita discussão sobre o que esta tribulação significava, irmãos. Algumas pessoas acham que era o aumento da perseguição do Império Romano que ia acontecer com o imperador Domiciano. Outras pessoas acham que seria algum tipo de tragédia física. Aquela zona era uma zona muito propensa a terremotos e a tragédias, enfim, de ordem natural. Se fosse como fosse, o Senhor promete que esta igreja vai ser protegida. E então anuncia a ela quais serão as suas recompensas. E o Senhor diz, ao que vencer, eu farei coluna do templo. Os templos antigos, irmãos, os templos daquele tempo eram feitos por grandes colunas, estas colunas enormes, não é que são famosas. Nós temos aqui, por exemplo, quem vai a Évora pode ver ali um templo antigo, não é, de formato grego, com o seu aspecto e as suas colunas. As colunas eram um elemento de grande valor e dignidade naquela sociedade. E era comum, quando morria alguém importante, quando morria, por exemplo, um sacerdote que era líder, ou quando morria um elemento da sociedade que era muito famoso e muito respeitado, era elegida uma nova coluna, marcando a vida daquela pessoa. E através desta coluna se lembrava aquela pessoa que tinha morrido. E o Senhor Jesus diz que aqueles que forem fiéis serão como colunas que o Senhor vai erguer no seu templo. Ou seja, o Senhor vai guardar e valorizar a memória daqueles que forem fiéis. É uma promessa de honra à nossa fidelidade. Irmãos, nós queremos servir ao Senhor. Neste mundo, muitas vezes não seremos reconhecidos. Até porque muito daquilo que nós fazemos para o Senhor, as outras pessoas não chegam a saber. E por vezes o inimigo usa isto para tentar nos desanimar. Tu esforças-te tanto, pá, ninguém valoriza o teu trabalho. E tu fazes isto e fazes aquilo e vais ali e fazes não sei o quê e dás isto e abençoas daquela maneira e ninguém nem menciona, ninguém nem sabe. Olha, se calhar o pastor nem sabe que foste fazer esta visita esta semana. E se calhar não sei, irmão. Mas eu quero lhe dizer uma coisa. Deus sabe. E a recompensa que Ele nos dá, irmãos, é a única que é 100% justa. Porque Ele sabe todas as coisas. Não somente sabe o que fazemos, mas sabe a intenção do nosso coração. Sabe a razão que estava dentro de nós. E sabe o porquê que nós fizemos. E o Senhor diz, aquele que vencer vai ser uma coluna no templo de Deus. E ali e dali ele não sairá. O crente fiel não somente era coluna no sentido de ser respeitado e colocado como honra, mas também porque isto simbolizava a firmeza da igreja. No Novo Testamento, várias vezes os apóstolos são mencionados como colunas da igreja. Aqueles que são fiéis. Nós olhamos para eles na igreja e dizemos, este irmão é uma coluna da nossa igreja, não é? Isto faz parte do nosso alicerce. Quando olhamos para este irmão, nós temos um exemplo de firmeza. Por isso, quando alguns nos deixam, nós sentimos tanto, não é? Porque eram parte da coluna, mas quem estabelece as colunas é o Senhor. E se falta uma, Ele certamente levantará outras. E não sairá. E nesta coluna, o Senhor Jesus diz, colocarei um novo nome. É interessante isto do novo nome, porque esta cidade de Filadélfia era uma cidade conhecida por mudar de nome. Eles mudaram de nome várias vezes na história, era muito interessante. Primeiro, era a cidade chamada Filadélfia, depois eles mudaram o seu nome para Neo-Cesareia, porque o imperador Tibério tinha ajudado muito a cidade depois de um terremoto no ano 17. Então, em homenagem ao imperador, mudaram o nome da cidade. Mas depois, mais tarde, o imperador Vespasiano também deu uma grande ajuda à cidade. Então mudaram o nome de Neo-Cesareia para Flávia. Ou seja, era uma cidade que estava acostumada a mudar de nome. Então, esta ideia da mudança de nome já estava na mente das pessoas que faziam parte da cidade. O Senhor diz, vai ter um nome especial, um nome novo. Mas não era um nome qualquer, irmãos, vejam aí. É o nome do meu Deus, da Nova Jerusalém e também o meu novo nome. Era uma forma de selar, de pôr a garantia. Quando o irmão vai viajar, e alguns vão viajar, eu vou viajar amanhã,
Então as malas já estão prontas. E lá na minha mala, irmãos, tem uma coisinha, uma espécie de um apêndice da mala, e lá vem um papel e está lá escrito o meu nome. Porque se por acaso perder a mala, posso saber, não é? Alguém pode identificar, pega, puxa e diz, pertence a fulano, está aqui o nome, certo? Está marcado. É isso que Jesus está dizendo, irmãos, vou colocar o meu nome. E nós vamos receber esta marca, para que ninguém nos perca de alguma maneira, mas saiba a quem nós pertencemos. Irmãos, a igreja de Filadélfia é uma igreja que devia ser uma igreja muito bonita. Era uma igreja talvez pequena, sem uma grande força, mas era uma igreja alegre, porque era uma igreja missionária. Era uma igreja a quem Deus tinha dado a oportunidade de expandir o Evangelho e ela tinha aproveitado esta oportunidade. E eu não consigo deixar de pensar na história de Filadélfia e pensar em nós. E pensar na nossa cidade, irmãos. E pensar na nossa Lisboa. A nossa cidade, irmãos, tem características muito especiais. O irmão sabe quantas línguas se falam em Lisboa? E se eu lhe disser que se falam mais de 100 línguas em Lisboa? Vai ficar surpreendido. Eu sei que na nossa igreja, apesar de nós não sermos pentecostais, falamos várias línguas, não é? Nós aqui gostamos muito de línguas. Estão presentes aqui muitas línguas diferentes. Se eu fosse chamar aqui os irmãos agora pelas línguas que podem falar, nós íamos ter aqui 10 talvez, se calhar mais, não é? Somos um bom exemplo razoável daquilo que é a verdade da nossa cidade. Para nós, de certa maneira, pregarmos o Evangelho e de alguma forma falarmos em alcançar o mundo, nós se calhar nem precisamos sair de Lisboa, irmãos. O mundo veio a nós. Mais de 100 línguas e dialetos são falados na nossa cidade. Nós temos pessoas aqui do mundo inteiro. Temos muita gente da África, temos muita gente da Ásia, temos muita gente das Américas, temos gente de vários lados da Europa. Lisboa ficou marcada como uma cidade a partir da qual saíram as naus que vieram a descobrir o mundo, abriram a descoberta do mundo, abriram o mapa do mundo. Esta foi uma característica própria da nossa cidade. Será que isto não é um sinal para nós, irmãos? Que somos terceira igreja batista de Lisboa. Filadélfia era uma cidade que foi construída para expandir a cultura grega. Por isso, esta cidade tinha esta característica. E nós, irmãos, aqui estamos e servimos a certa altura e temos servido ao longo dos séculos, como agora, novamente, para a saída, para a imigração. O nosso povo é um povo que facilmente vai para outros lados do mundo. No consultório, eu faço, uma das partes que faço, irmãos, além da medicina familiar, é a medicina de viagem, por causa da minha experiência e da minha formação em medicina tropical. E, ultimamente, há muitas consultas de viajante. Irmãos, temos portugueses indo para todo o lado. Eu tenho consultado nas últimas semanas muita gente que vai para Angola, sim, a gente já sabe. Mas eu consultei gente que foi para Timor, gente que foi para a Malásia, gente que foi para a Tailândia, gente que foi para a Papua Nova Guiné. Portugueses que estão a ir trabalhar nestes locais. Nós, como cidade que é um bocadinho do mundo, devemos levantar a nossa cabeça e pensar nisto. O nosso Portugal está representado através da sua língua no mundo inteiro, irmãos, não é? Todos estes locais do mundo falam português. Sabem porquê? Porque saíram daqui os que foram para lá ensinar. E ensinaram tão bem que até hoje se fala português lá. Que facilidade e que oportunidade nós podemos ter. Somos uma igreja abençoada por missões. Esta igreja foi organizada por um missionário. Não sei quantos irmãos sabem, já há muitos irmãos que são novos e que não têm esta informação, mas o missionário que fundou esta igreja, o pastor Elcio Lessa, era um missionário dos batistas brasileiros em Portugal. Ao longo da sua vida, esta igreja tem tido a bênção de ter aqui a participação de muitos missionários. Nós somos muito abençoados, irmãos. Muitos missionários foram membros desta igreja. Deram a sua contribuição, deram o seu apoio, deram a sua ajuda. Poderia mencionar vários irmãos. Vou só me lembrar do pastor Grayson e da irmã Betty Tennyson. Foram membros ativos desta igreja e a abençoaram de uma forma extraordinária. Atualmente esta igreja é pastoreada por um missionário. Ou seja, a nossa igreja tem sido realmente
muito abençoada por missões. É por isso, irmãos, que nós temos, obrigatoriamente, que como Filadélfia, levantar a nossa cabeça para o mundo. Começando pelo mundo que está em Lisboa, olhando para o mundo que representa a língua portuguesa e pedir ao Senhor que nos dê a capacidade de olhar para a porta aberta que Ele colocou diante de nós. Somos chamados a ser uma nova Filadélfia. Não se assustem, irmãos. Eu não vou pedir em Assembleia para mudarmos o nome da igreja. Não é necessário. Não é por aí que fazemos as coisas. Queremos ser uma nova Filadélfia no coração. Na certeza de que o Senhor abriu portas para nós e que nós vamos saber aproveitá-las. Que as oportunidades que o Senhor nos dá, nós possamos vê-las e aproveitá-las com alegria, para que um dia, quando chegarmos à presença dEle como nosso juiz, possamos ter a alegria de receber dEle a recompensa pela missão que nós cumprimos. O hino que nós vamos cantar, irmãos, é um hino oração e que faz esta pergunta e que também tenta dar uma resposta. O que estou fazendo se sou cristão? Recebi do Senhor a salvação, então é minha responsabilidade também levá-la àqueles que ainda não têm.